estarem aqui, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Douglas, tá? Eu vou ter hoje o apoio na filmagem do Vitor. E a nossa proposta com o Ciesp, a gente está fazendo um ciclo de palestras com o Ciesp, é trazer um pouco do conceito de transformação digital, né? A gente estava batendo um papo ali no café e a gente sabe que na realidade tudo que a gente está vivendo, né, que a gente percebe pelo rosto que são pessoas que já viveram vários processos da vida, não é muito diferente do que aquilo que já tinha sido no passado. Você vai mudando os nomes, né, como a gente estava dizendo, vai mudando às vezes a forma de atuar, mas na realidade os processos eles continuam sendo os mesmos, os desafios continuam sendo os mesmos. Você tem um recurso ou outro que vai ajudando nessa solução desses desafios, mas basicamente a gente tem hoje desafios muito parecidos com o que se tinha no passado, né? Então a proposta nossa é mostrar como a tecnologia vem ajudando nesses desafios e como a gente pode integrar algumas coisas, né? A gente estava mais ou menos batendo um papo bem rápido. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu comecei lá em 1975 fazendo mecânica, então sou da época de limar, cortar, serrar, depois eu fiz desenho técnico, mecânico, projeto de máquina, projeto de ferramenta, mecânico, engenharia mecânica, e fui me especializando ao longo dos anos, na parte de construção e estruturas. Os anos foram passando e a tecnologia começou a fazer parte do dia a dia nosso. E eu sempre gostei de tecnologia, sempre me identifiquei muito, apesar da minha geração ser extremamente analógica. Então eu acabei percebendo e colaborando e ajudando no processo dessas transformações. Então quando se fala hoje de transformação digital, que é uma palavra que está muito em moda, Brasil mais produtivo, você começa a perceber que na realidade nada mais é do que você conectar um monte de coisa que você já tem no seu dia a dia e usar de forma inteligente, de forma sábia, alguns recursos que hoje se disponibilizam. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês como alguns desafios que você tem hoje dentro de processos de manufatura, dentro das empresas, conseguem se integrar em soluções extremamente rápidas, extremamente fáceis e normalmente de baixo custo, né? Então, a gente tem hoje 3 pilares que, de uma certa maneira, disparam e acabam movendo tudo isso. O ritmo de mudança. Eu estava conversando com o pessoal no café, eu há 12 anos atrás trabalhava com uma plataforma de desenvolvimento, a gente está falando de SolidWorks, de Inventor. Hoje tudo é na nuvem. Hoje você praticamente, há 12 anos atrás você tinha softwares diferentes para fazer coisas diferentes, hoje está tudo integrado num único software. Antigamente você instalava softwares e máquinas, então você tinha que ter máquinas extremamente robustas para poder trabalhar. Hoje é tudo integrado em nuvem, então os ritmos de mudança são muito rápidos, né? Eu me lembro que até os anos 80 você tinha mudanças muito graduais, as coisas aconteciam de forma muito pontual, e eu vou dar um exemplo na minha área. O desenho técnico que eu fiz em 78, ele foi a mesma apostila no Senai até os anos 90 e pouco, era a mesma apostila, o mesmo recurso. Se você pegar de 90, 2000 para cá, você já veio com outras tecnologias, veio com outros tipos de software, com outros projetos, então a mudança é muito rápida. A competição nem se fala, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar na rodada de negócios de Diadema, conversando com empresas, conversando com parceiros, e todo mundo é unânime quando você pergunta de negócio, o cara fala, meu grande problema é o material que vem de fora, e quando se fala de material de fora, se fala em China. Então, a diferença que tem hoje de competitividade é muito maior. Eu não vi um participante da rodada de negócio que não mostrasse dificuldade de sobrevivência, né, visto tudo isso que tem acontecido. Então, hoje você tem muita competição. Se vocês fazerem uma reflexão de como era a empresa que vocês trabalham, o negócio de vocês há 20 anos atrás, era muito mais fácil do que é hoje, né? Então, hoje a competitividade é uma coisa que acaba pegando muito. E a volatilidade da cadeia de suprimentos. Ora você tem um fornecedor, daqui a pouco esse fornecedor se desaparece, daqui a pouco aparece um outro fornecedor, e esse fornecedor de repente muda de uma base e vai para outra. Eu sou originalmente de Guarulhos, né? E Guarulhos sofreu muito
e perdeu muito espaço nas indústrias, principalmente aqui na região de Indaiatuba, Sorocaba, tem muitas empresas que saíram, um exemplo, a SCW saiu de Guarulhos, veio para Sorocaba. Então, essas mudanças que você vai fazendo de planta, de negócio, ela vai de uma certa maneira impactando nas estratégias de empresas. Então, esses são 3 pilares que a transformação digital tem avançado bastante com soluções nesse sentido. Vai iniciar? Não, né? Douglas, fica desse lado. Que? Isso. O que hoje tem de grande inovador e de grande de interessante dentro dos processos? Antigamente, quando a gente falava de uma fábrica, a gente falava de setores que em alguns momentos se conversavam e outros momentos não, né? Então você pegava por suprimentos, normalmente suprimentos tinham uma linha de gestão diferente de logística, de repente diferente da engenharia, o pessoal de produção tinha uma visão, então você tinha várias fábricas hoje, antes, que não se integravam dentro de processos. A partir do momento que eu quero ser mais competitivo, que eu quero ser mais ágil, essas integrações elas se fazem necessárias. E aí qual é o grande desafio? É que normalmente, dependendo do processo que você esteja trabalhando em um determinado setor da sua fábrica, da sua planta, você trabalha com recursos, né, e ferramentas diferentes. Então aí começava-se o grande desafio. Como que eu vou integrar plataformas e recursos diferentes? Como que eu vou integrar, de repente, metodologias de gestão diferentes? E você acabava trabalhando de forma setorizada e tentando gerar elementos ou plugins de conexão de um elemento em relação ao outro. Eu tive a oportunidade de participar de implementação de alguns MRPs de controle de produção, que era terrível, né? Você não conseguia migrar um modelo antigo, você tinha que recadastrar tudo, você tinha que mudar a parte de formatação, tem hora que ele dava bug no banco de dados, você tinha que voltar a recadastrar de novo. Então você tinha algumas complexidades, porque estrategicamente no passado não era muito interessante eu ter uma plataforma que fosse aberta. Eu fazia uma plataforma para gerar meu negócio, proteger meu negócio e, via de regra, não ter uma interlocução com outras plataformas que poderiam ser concorrentes. Então eu acabava tendo um segmento muito grande dentro das fábricas. O que começou a acontecer em termos efetivos, né? Eu comecei a pegar setores, por exemplo, a engenharia, que trabalhava dentro do seu universo, dentro dos seus sistemas. A gente chegou a ver alguns modelos, e ainda tem alguns modelos que a engenharia ela é completamente desconectada da fábrica. Você tem setores de engenharia que não estão dentro de um parque fabril. Por quê? Porque a visão que se tinha é que a engenharia trabalhava e trabalha com recursos que normalmente não se falam, não se comunicam com o resto da fábrica. E aí você começa a fazer, com o conceito de transformação digital, você começa a integrar alguns processos, né? Então hoje você tem integrado na engenharia de forma efetiva a parte de CAM, que é a parte de geração de ferramenta, de codificação, que era uma coisa terrível, né? Eu cheguei a trabalhar em empresas que o cara que fazia o desenvolvimento de CAM, ele era um terceiro contratado, normalmente era italianos, portugueses que tinham muita facilidade, você pagava para ele fazer os códigos de usinagem, trazia de volta para dentro da empresa, aí você tinha que ter um especialista para usinar, então você não tinha essa interlocução das engenharias. Designer é uma coisa que normalmente era desconectado, ou seja, o pessoal de designer tinha uma visão extremamente de produto, não tinha visão de processo, e esses setores, ECAD também, que é a parte de eletrônica, completamente desconectado. Então, o primeiro passo foi a integração das engenharias dentro de processo. Então eu consigo ter engenharia, processos de manufatura, designer e processos eletromecânicos dentro do mesmo conceito. Então, eu já começo a transformação digital a acontecer dentro da engenharia de processos. E aí eu começo a fazer isso aqui, ó. Eu começo a criar um elemento que faz esses caras se conversarem. De que maneira? Vou dar um exemplo. Eu posso ter no desenvolvimento de um produto aqui
gerar uma necessidade de manufatura que o meu sistema vai falar, olha, essa manufatura que você vai fazer, essa ferramenta que você está usando no seu projeto não tem no nosso banco de desenvolvimento. Eu estou fazendo lá um projeto e vou usar uma ferramenta, por exemplo, de raio de 10 milímetros. A hora que eu estou desenhando lá na minha plataforma de designer, lá de desenho, ele me gera uma curva de 10 milímetros, ele se comunica com o meu CAM e fala, você não tem essa ferramenta, você vai continuar com o projeto com esse raio? Sim. E aí ele já dispara para suprimentos que você tem que comprar uma ferramenta de 10 milímetros. Não, eu vou adequar. E aí você fala, qual que eu tenho no meu estoque? E aí lá dentro do banco de CAM, ele vai falar, você tem uma de 12. Te interessa? Interessa. A hora que ele faz a atualização de 12, eu trago para o projeto. Existem softwares e plugins aqui que você consegue fazer a correção dos raios de 10 para 12 direto dentro do desenho. Então ele vai te adequar, você marca quais que você quer mudar e ele faz o ajuste de raio de 10 para 12. Designer, se eu vou fazer um designer que de repente eu não consigo, por exemplo, eu estou fazendo um produto que eu vou modelar e defino que ele vai ser modelado em manufatura aditiva lá, que o pessoal chama de impressão 3D. E eu não tenho uma máquina que faça a modelagem desse produto. Ele vai me avisar. Ou se não, se eu estou fazendo um produto e eu defino que eu vou fazer em manufatura CAM e ele me define que eu vou trabalhar em 4, 5 eixos para poder fazer aquele design que eu estou querendo, ele vai conectar com o CAM e vai me dizer, olha, você não tem ferramenta ou não tem máquina para fazer isso daí, você vai precisar de uma máquina para isso. Então essa interlocução inteligente dentro dos bancos de dados da engenharia é uma coisa que hoje já acaba acontecendo. Outra área muito interessante com o ECAD, né? Eu vim da área de mecatrônica também. Normalmente a eletrônica nunca se falou com a mecânica, né? Então sempre foram elementos assim meio antagônicos. Com os novos conceitos eu consigo fazer ensaio de placa eletrônica de condutibilidade, por exemplo, acoplado numa caixa metálica. Vamos supor que eu estou fazendo um dispositivo eletrônico e eu quero saber a geração de calor que esse circuito vai me proporcionar e se ele vai afetar mecanicamente a estrutura de proteção. Eu consigo fazer simulações eletrônicas de dissipação de calor ou condutibilidade associado à parte mecânica. Isso eram coisas que você não tinha. Então, a engenharia hoje já tem uma conexão, uma conectividade muito grande dentro de softwares, né? Você pega alguns softwares de engenharia, SolidWorks, Fusion, ele já tem essas ferramentas integradas dentro da árvore de processo dele e você não precisa ter mais de um software para ter essas soluções. E aí você começa a expandir para outras áreas. Eu começo a criar um banco de dados com os processos em série, com a engenharia e os processos de produção. Ou seja, aquilo que era um protótipo e vivia dentro de uma situação controlada, ele passa a criar uma linha de conexão com a sua planta. Ou seja, tudo aquilo que eu modifico aqui no meu protótipo, na minha área de engenharia, ele já me gera ações e gera, de uma certa forma, informações para as outras áreas do processo produtivo. Ou seja, eu integro a engenharia com a manufatura. Tudo isso através de dados. Tudo isso que você está vendo aqui dentro dessa base azul, ele significa que hoje você tem soluções desse patamar de interlocução na nuvem. Você gera dados. Então, você não precisa estar fisicamente todo mundo como está nesse desenho na mesma planta. Eu posso criar uma situação que essa parte de ECAD fica numa base completamente diferente da onde eu estou, de repente, fazendo um processo de engenharia ou processo de produção. Você passa a ter o que a gente chama de manufatura disruptiva. Eu não tenho mais a necessidade de ter essas conexões. Eu tive a oportunidade de uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, acho que foi por aí, quando a Ford saiu de Camaçari, que a Ford fechou as unidades no Brasil, né? Fechou Camaçari e fechou São Bernardo, um evento na Bahia, Camaçari fica na Bahia, conheci 3 engenheiros da Ford que continuaram na Bahia trabalhando pela Ford. Por quê? Porque eles eram da parte de desenvolvimento e engenharia avançada. E a fábrica que saiu da Ford, o projeto que eles trabalhavam continuava ainda na Índia, continuava acho que nos Estados Unidos e estava indo para a Argentina. Então eles continuaram sendo funcionários da Ford,
sem mais ter base nenhuma da Ford de manufatura no Brasil. Então esse é um exemplo típico que eu posso trabalhar de forma extremamente disruptiva. E isso abre também uma característica interessante. Eu posso ter, aí falando sobre pessoas, eu posso ter talentos, pessoas que têm uma capacidade muito relevante dentro de qualquer um desses processos, nesse modelo de nuvem, trabalhando também numa condição hoje muito moderna, que é parcialmente home office, ou trabalhando em escritórios descentralizados. Hoje tem muito esse conceito dentro das empresas, então essa é uma realidade que cada vez mais a gente acaba vivendo. Então, quando a gente fala de transformação digital, é esse conceito que a gente começa a ter dentro das empresas. É essa forma de trabalhar, é essa forma de atuar que começa a se desenhar e começa a ser cada vez mais acessíveis, né? E aí você passa a ter outros elementos se conectando dentro da base. Então a cadeia de suprimentos, por exemplo, PLM, PDM, eu consigo trabalhar porque eu gero informação, essas informações são dados, e eu consigo trabalhar a minha cadeia de fornecedores, eu consigo trabalhar meus clientes, porque a partir do... Imagina o seguinte, eu estou desenvolvendo um produto, e esse produto, quando eu venho aqui na engenharia, eu determino que ele vai usar, por exemplo, um parafuso de fixação, um M5, um parafuso de 5 mm. A hora que eu defino na engenharia, todo o processo de produção recebe essa informação. Como eles estão conectados, o meu fornecedor de parafuso também recebe essa informação. E aí ele fala, opa, esse projeto que está sendo desenvolvido vai ser desenvolvido com o parafuso M5. Caso ele não tenha ou ele tenha alguma restrição, a informação volta e você chega na base da engenharia e fala, ó, esse parafuso não é padrão. E aí você faz o mesmo questionamento, você vai continuar com esse parafuso? Sim ou não? Sim. Aí ele volta para a informação, passa pela linha de processo, ou seja, eles sabem que enquanto não tiver de repente esse parafuso ele não consegue montar, e o meu fornecedor vai dar um status do que está acontecendo. Aí você vai falar, pô Douglas, então você consegue integrar desenho, MRP, informações de controle de dados? Sim. Por quê? Porque esse cara que nós estamos falando aqui, ó, essa base azul, ele na realidade é um grande servidor. Ele é um servidor que consegue armazenar vários recursos e vários modelos de dados. Então pode ser desde desenho, planilha, você pode ter de repente um MRP que você trabalhava já aqui dentro de suprimentos e o processo produtivo que consegue integrar. Então essa acho que é a grande acessibilidade que tem hoje na transformação digital. É você ter soluções que você não precisa jogar fora tudo aquilo que você utiliza para, por exemplo, continuar evoluindo. Vamos dar um exemplo que a gente estava conversando no café. Eu tenho lá meu desenho de chaparia lá em SolidWorks. Então, bacana, bacana. Baita no software? Baita no software. Como já disse, eu trabalhei com SolidWorks, fiz parte dos meus estudos e dei aula de SolidWorks. Mas, de repente, eu tenho um fornecedor que não tem, ou um cliente que não tem condições de fazer a aquisição desse software porque ele tem um valor agregado dentro do software que corresponde, claro, à complexidade do software. Ele, de repente, precisa receber aquele desenho para fazer a dobra de chaparia. Então ele precisa ter uma coisa para dobrar e não precisa avançar em ensaios mais complexos, ele não precisa fazer desenvolvimento mais complexo. Como que ele vai fazer? Ele consegue ter na nuvem elementos que façam ele trabalhar, ou às vezes softwares de valor agregado menor que faça essa interlocução, por exemplo, Fusion. O Fusion é um software que custa 1/10 do que custa um SolidWorks e consegue fazer essa interlocução. Então, essas são as sacadas que você tem de fazer as tecnologias conversarem. Eu me lembro, alguns anos atrás, o top em termos de software, em termos de gestão, não sei se alguém já trabalhou, era CATIA. Não sei se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com CATIA. CATIA era um software há uns 15 anos atrás que já fazia toda essa integração. A Embraer trabalhou, deve trabalhar até hoje muito com CATIA, empresas da área de aeroespacial trabalham com CATIA, só que ele tinha que fazia que todos esses elementos que se conversassem saíssem de uma mesma extensão. Então você tinha que fazer uma compilação, uma conversão de dados para poder fazer esses caras se conversarem.
E aí era a complexidade da implementação do CATIA, né? Então hoje você tem soluções que integram esses elementos, porém sem você ter que pegar algo que já existe, jogar tudo fora e começar a implantar do zero. Você tem sistemas de integração. Por isso, quando a gente fala de transformação, a gente está falando em, na realidade, agregar as coisas, né? E aqui alguns exemplos que você consegue fazer dentro dessas plataformas, né? Então, quando você falar, por exemplo, de software de nuvem, eu posso fazer parte de engenharia avançada, e aqui você já tem uma área muito interessante, que é a inteligência artificial, ou seja, eu tenho um conceito hoje muito moderno nas empresas que chama Generative Designer, que é onde você determina uma peça e você faz estudos através de processo que você vai fabricar, tipo de esforço que ele vai receber, e ele vai num banco de inteligência e te dá opções de modelos que você pode ter a partir de um modelo pré-determinado. Essa concepção, no passado, era uma concepção extremamente avançada de engenharia, para você ter uma pessoa que conseguisse fazer redução de custo, redução de material em um produto sem usar a engenharia e a inteligência artificial, o cara tinha que ter uma experiência prática muito grande. Eram poucos profissionais, ou são poucos, que conseguem chegar na melhor opção sem usar a engenharia. Quem teve a oportunidade de fazer engenharia lá, aprendeu lá os modelos matemáticos, lá os cálculos de derivada e vetorial, chegar nesse modelo. Mas são coisas, normalmente, que você tem ou uma engenharia muito pesada por trás, ou um conhecimento aplicado muito profundo. Hoje você tem a inteligência artificial fazendo esses tipos de processo. Eu consigo trabalhar também dentro desses conceitos integrados lá, processos de manufatura aditiva. Eu determino posicionamento de material, tipo de material, eu consigo determinar posicionamento e deslocamento de ferramenta, então já consigo fazer teste de vida, gasto de material, ciclo de vida de ferramenta e produto. Tudo isso está integrado em nuvem, né? E aí você tem outros casos aqui também, ó. Você tem a parte de simulação virtual e física aplicada. Uma coisa que você hoje tem muito interessante que conecta tudo isso daí é o que a gente chama de modelagem orgânica, que são aqueles modelos que você trabalha com formas não regulares, né, que a gente chama paramétrica, aquelas formas com perfis, olha lá, linhas retas, linhas arredondadas. Isso aqui é um conceito completamente orgânico, né? Você tem linhas completamente fora. E com uma vantagem, né? Você trabalha dentro desse modelo, se ele estiver conectado no conceito de nuvem, você vai fazendo essas modificações e ele já vai gerando o processo lá na frente de manufatura, né? E aí você tem o fluxo de processo todo ele integrado, desde a definição de produto, o conceito de engenharia, o conceito de produção daquilo que foi desenvolvido, o chão de fábrica integrado com os processos de suprimentos, a área de design e geração de documento e pesquisa, toda a parte de análise eletrônico-mecânica, processo de manufatura, máquinas envolvidas e processo. Tudo isso você trabalha integrado dentro de um ambiente em nuvem que você faz essas conexões. Então hoje, quando a gente fala de empresas que normalmente não estão implementando ou não estão na fase de transformação digital, essas etapas todas, ou às vezes algumas delas, ainda trabalham de forma desconectada ou trabalham de forma ainda analógica, que a gente fala. Ou seja, de repente a definição de produto é feita ainda através de um modelo que ele traz lá de um concorrente, alguma coisa assim, ele não tem o desenvolvimento de protótipo. Ou de repente a área de produção, ele trabalha ainda com máquinas que não conseguem ter comunicação por rede. Então são máquinas ainda que trabalham de forma isolada, de forma extremamente mecânica, então você não tem essas comunicações. Ou, por exemplo, a parte de mecânica e análise eletrônica, quando ele tem que fazer um ensaio, um teste de alguma coisa que a norma pede, ou um cliente pede, ele tem que pegar uma amostra, mandar para um laboratório, mandar para um centro especializado para fazer esse processo, esperar vir um relatório físico para ele fazer uma análise. Ou seja, na transformação digital, você considera que todos esses elementos, ou boa parte deles, estejam integrados. Esse é um dos grandes desafios. A gente tem uma parceria com o Senai nesse projeto de transformação digital. Não sei se tem alguém do Senai aqui, eu trabalho com o Senai.
E o Senai tem hoje um desafio muito grande na etapa 5, que é quando você começa a entrar com as partes de processo de tecnologia. O Senai fez um trabalho muito interessante e relevante até a etapa 4, quando você reduz custos através de processos ou reciclagem, perda de material, processos de falha de produtividade. Agora começa a entrar no uso de tecnologias para poder melhorar os processos que já existiam. E a gente tem conversado muito com o pessoal do Senai e a gente percebe que as empresas ainda, de uma certa forma, algumas dessas etapas, ou em outras empresas, todas essas etapas são feitas de forma analógica e manual. E aí qual que é o grande desafio? E essa é uma das nossas grandes missões. As empresas acharem que implementar esse conceito hoje é uma coisa extremamente inacessível. É uma coisa que foi feita para as empresas de grande porte, para as multinacionais. Não. Hoje você tem processos desses sendo implementados em países de referência, por exemplo, na China, com um sucesso muito grande. A China tinha um desafio muito interessante de conectar as empresas de pequeno e médio porte, que normalmente tem um custo mais atrativo, com as empresas de grande porte, que normalmente são as empresas que fazem a parte hoje muito mais de montagem e geração de tecnologia e processo do que ficar manufaturando tudo de A a Z. O que a China fez? Ela começou a perceber e falou, poxa, se eu quero essa empresa de pequeno e médio porte, que tem um custo atrativo dentro da minha cadeia de fornecedores, ele precisa ter uma ferramenta de comunicação única, né? Se a gente não quer criar um canal de comunicação único, ele vai falar uma língua, quando cai aqui dentro eu vou falar outra língua, ou seja, a tecnologia que ele usa lá ou não usa, quando vem aqui para dentro eu tenho que reconverter tudo de novo. E a China investiu muito nesse conceito de apoiar as empresas pequenas, as empresas grandes e o governo, essas empresas pequenas, a ter essas tecnologias para que a hora que ele desenvolvesse alguma coisa, ele entrasse dentro do processo produtivo de uma forma quase que linear e quase que instantânea, não tendo que fazer readaptações, pegar modelos e ter que redesenhar. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, que você pegava desenho de papel, na época que o CAD era uma ferramenta cara, não era de tão fácil acesso, e a gente pegava desenho em papel e passava para as plataformas de DWG, que era CAD. O cara só fazia isso, porque a licença era cara e as empresas pequenas não tinham esse recurso. Eu fiquei muitos anos desenhando peça de papel para o CAD por uma empresa que prestava esse serviço. Você ainda tem alguns segmentos, eu tive a oportunidade de conhecer o segmento de ferramentaria, por exemplo, no Rio de Janeiro, e a ferramentaria tem uma característica interessante que normalmente a ferramentaria tradicional era um processo que depende muito da habilidade humana. Então você pega um ferramenteiro mesmo, aquele de origem, aquele raiz, ele tem uma habilidade humana de trabalhar que você não consegue superar. Então tem muitas empresas nessa região que está passando de pai para filho, o filho não tem essa habilidade que o pai tinha de ser um ferramenteiro nato, e aí eles têm que vir com tecnologia, porque ele não tem essa capacidade de desenhar um molde, desenhar uma ferramenta, saber o que vai dar certo, o que não vai dar errado, e aí você tem que vir com esses modelos de tecnologia. E aí o que acontece lá? Você tem algumas empresas que continuam fazendo aquilo que eu fazia no passado, pegam ferramentas, desenham, a única diferença que essas empresas hoje não usam mais o CAD, usam softwares de modelagem e vendem esse tipo de serviço. Qual é o grande problema que tem nesse tipo de situação? É que você passa para esse desenvolvedor toda a tecnologia e todo o seu know-how, né? Então hoje você tem condições de integrar esses elementos aqui. E aí aquilo que eu te falei, você hoje, dentro dos grandes projetos de transformação digital, você não tem mais a necessidade de fazer que esses caras se conversem só entre si. Você tem vários softwares, ou seja, a empresa pode trabalhar com várias plataformas, integrar dentro da transformação digital e usar outros de referência. Então é um fluxo que você pode receber arquivos de outras extensões e jogar dentro do modelo de gerenciamento, receber extensões que você já existe no padrão e fazer vice-versa, ou seja, não existe mais aquela necessidade de agora eu vou ter que refazer tudo que eu tenho. Não. Hoje, dentro do conceito de nuvem, esses caras se conversam. É que nem um drive, né? Se a gente for fazer uma analogia bem simples, quando você pega um drive lá do Google ou da
da Microsoft com Teams, você põe lá arquivo de PDF, Word, Excel, desenho, é a mesma coisa. Você na nuvem você consegue colocar qualquer tipo de arquivo e eles se conversam. Algumas empresas com alguns cases interessantes, vou passar bem rápido, né? Então a aplicação de design híbrido é uma coisa que hoje se trabalha muito. O que é o conceito de design híbrido? Eu consigo trabalhar modelos paramétricos com modelo orgânico, eu consigo fazer o que a gente chama de ferramenta de engenharia reversa. Às vezes o meu fornecedor me passa um produto e eu adequo dentro do meu processo final e vice-versa. Ou às vezes eu tenho na fábrica uma facilidade de processo, ou de repente uma máquina que me gera uma potencialidade maior para um determinado processo e eu consigo trazer isso para dentro do processo de engenharia. Um exemplo que é muito comum, você pega uma máquina que tem uma restrição de eixo. Eu tenho uma máquina na minha fábrica, ela trabalha com 4 eixos, normalmente é uma máquina que tem um potencial muito grande para trabalhar dentro do conceito de 4 eixos. E a minha engenharia não tem esse conhecimento, começa a desenvolver produtos e design de projeto para 6 eixos. Eu tenho 2 caminhos do modelo convencional. Ou eu tenho que fazer a aquisição de uma máquina de 6 eixos, ou a minha engenharia tem que remodelar o meu projeto pensando em 4 eixos. Você tem inteligências artificiais que ela consegue pegar o produto e o processo, como a máquina pode trabalhar, de repente criando uma etapa a mais no processo ou diminuindo uma etapa de um processo, para poder ajustar o recurso da máquina com o modelo de projeto que você está desenvolvendo. Então não existe mais aquela necessidade, ou eu compro uma outra máquina e aí o meu investimento aumenta, ou eu mudo radicalmente o meu produto para adequar dentro da máquina. Você acha um ponto de equilíbrio através da inteligência que faz esse estudo. Esse é um exemplo de reengenharia. Outra coisa interessante são as possibilidades que você tem hoje de trabalhar vários conceitos dentro de um mesmo produto, né? Então, você pode trabalhar integrado a parte de chaparia, que a gente estava comentando, ele integra com a parte de malha, que é a parte de modelagem, eu consigo integrar com formas paramétricas, eu consigo integrar com parte de simulações, ou seja, você tem um produto só, os vários setores das engenharias se conversando dentro de uma referência. Então, o pessoal de chaparia consegue ter todo o desenvolvimento, puxar dessa parte e trabalhar de forma isolada e depois trazer de volta. Como assim de forma isolada? Então, eu desenvolvi esses 2 apoios. Vamos supor que eu mudei o material. Eu tinha um determinado tipo de aço, vou desenvolver para um tipo de aço que tem uma performance maior. Hora que eu integro no conjunto do processo, a minha árvore de processo já recalcula qual vai ser esse novo produto em termos de peso, de custo, e o mesmo serve para outros elementos. Eu vou fazer um ensaio de simulação de propagação de calor. Se eu determinar de repente que aqui eu tenho uma propagação acima do específico e vou ter que mudar alguma característica desses bocais, a hora que eu faço a mudança de bocal baseada na simulação, automaticamente ele me ajusta todo o projeto. E o que é interessante quando você trabalha em nuvem, esses processos, eles não precisam estar na mesma planta. Eu posso ter um setor ou uma empresa especializada na parte de chaparia, outra na parte de simulação, em lugares diferentes, e eu continuo trabalhando de forma integrada. Então, esse é um conceito de transformação digital integrada em nuvem. Modelagem orgânica, que eu falei, esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que ele é bem extenso, tá? Parte de renderização também é uma coisa que se trabalha muito. Essa parte de projetos aqui, ó, ele tem algumas coisas interessantes. Ó. Você trabalha tanto a parte de parametria, e aqui embaixo a gente tem a aplicação do conceito de engenharia regenerativa ou generative design. Esse modelo original ele era um modelo maciço, tanto aqui quanto aqui. A hora que eu aplico a engenharia regenerativa, o que eu consigo fazer? Eu consigo reduzir peso, consequentemente custo, eu consigo ter um designer diferenciado e eu consigo manter características. Então, esse é um exemplo típico. Aqui eu tenho um outro elemento também trabalhando com o auxílio da nuvem, que é a parte de renderizações. Então, eu consigo dar uma visão clara. Qual a vantagem da renderização nesse processo aqui? Não é só o aspecto visual.
Quando eu defino o tipo de material que eu vou trabalhar aqui, até o nível de acabamento, rugosidade, eu consigo determinar. Então eu tenho alguns elementos que eu consigo definir se esse tipo de material, para esse tipo de acabamento, qual é o processo que eu vou ter que utilizar, se de repente eu vou ter que usar depois uma proteção com tinta, primer, alguma coisa assim. Então eu consigo entrar em processos de complementação. Tudo em nuvem, tudo dentro do conceito de transformação. Documentação é uma coisa muito interessante, porque elas são todas integradas, né? Então, tudo que eu faço no modelo 3D, ele integra-se com a documentação 2D. E aí, aqui é uma coisa interessante. Eu posso ter o meu setor de fábrica recebendo a documentação 2D para gerar os processos produtivos, e na engenharia eu trabalhar na matriz fazendo as modificações no 3D. Como trabalha tudo em nuvem, eu consigo ter na planta essa fragmentação. Fábrica recebendo o desenho em tempo atual, né? Então não precisa ter aquelas revisões que a gente tinha no passado, revisão 1, 2, se considera a revisão 2, agora a revisão 3, mas eu produzi já na revisão 2, não sei quantas peças, o que eu vou fazer? Aqui não, é praticamente real time. O que eu faço na engenharia, na modelagem 3D, ele vai me gerando os documentos em 2D. Parte também de cavidade, modelagem, quer dizer, você tem uma infinidade muito grande na área de design. O material é bem amplo. Generative Design, que eu disse para vocês, que é hoje uma das áreas que mais avança, ou seja, como eu consigo reduzir custos e fazer simulações para ver se efetivamente esse novo material, com essa nova característica, ele vai suportar o que eu estou esperando da engenharia. Então, tudo isso integrado em nuvem, eu posso ir desenhando e aplicando e simulando ao mesmo tempo, ou seja, as engenharias se conversando. Documentação, a parte que eu falei para vocês da engenharia generativa com inteligência artificial. Então, eu tenho um modelo original, ele me gera 3 opções, e eu posso reeditar essas opções, elas não são fixas, ou seja, eu posso de repente partir para essa edição aqui, para esse modelo, e fazer algumas reduções ainda em cima disso. Eu posso deixar integrado a parte de processo com ele, ou seja, eu consigo, cada etapa que eu vou fazendo, ele vai me gerando um timeline do que foi feito. Tudo isso integrado em nuvem, né? A parte de eletrônica também é um dos grandes avanços, né? Hoje a eletrônica ela é integrada na nuvem, então quando eu faço uma placa, ele já me gera os circuitos, eu consigo fazer ensaios de frequência, de condutibilidade, de vazão, tudo integrado, e conforme eu vou mudando, ele vai alterando as estruturas, ou seja, a eletrônica e a mecânica hoje trabalham muito integrados também dentro desse conceito, geram as placas de impressão, né, as placas que a gente chama de PCB. Aqui é uma coisa interessante, eu estou fazendo ensaio térmico, onde eu vou ter problema de dissipação de calor. Então eu determino na placa e aí eu consigo vir na parte estrutural mecânica, criar um sistema de isolamento ou pontual, ou eu mudo toda a estrutura, ou seja, esse é um tipo de situação que ajuda bastante, porque eu tenho basicamente nesse ensaio alguns pontos que eu vou ter uma propagação de calor. Então não há necessidade de repente de eu trabalhar num processo de isolação em toda a área, eu posso fazer alguma coisa mais aplicada. Programação também, você tem capacidades interessantes de CAN, integração de 3, 4 eixos. E uma coisa interessante, dependendo do software que você utiliza, ou dependendo da opção que você busque, essas soluções que eu estou mostrando para vocês, hoje eles trabalham em algumas plataformas no conceito que a gente chama de extensões. Então você não precisa ter num software tudo isso acoplado. Eu posso montar de acordo com a minha demanda, ou seja, se a minha empresa é uma empresa que trabalha muito forte na área de design e manufatura, eu vou ter só a extensão de manufatura mais complexa, ou seja, os recursos mais avançados. Se a minha empresa é uma empresa que trabalha no setor eletromecânico, por exemplo, eu vou ter a parte de modelagem e a parte de eletrônica embarcada, ou seja, você tem plugins, a gente faz até uma analogia, que são softwares que trabalham como se fosse um subway.
Eu tenho lá o pão, que é o software básico, e depois eu vou colocando os complementos que são essas adequações. Isso ajuda bastante nesse modelo de transformação digital para a empresa de pequeno e médio porte, ou seja, eu não preciso ter um software com um monte de recurso que eu não vou estar utilizando, eu vou customizando ele de acordo com a minha necessidade. Isso para a transformação digital também é muito interessante e viabiliza o acesso dessas empresas que eu falei para vocês de pequeno e médio porte, né? Aí também na parte de modelagem. Aqui é uma coisa legal de integração da Generative Designer com o processo de manufatura, ou seja, eu faço todos os ensaios de redução de material com engenharia regenerativa, depois eu gero o processo de usinagem CAM. E aí toda a parte de desenvolvimento ela se torna interessante. Esses modelos aqui, ó, a gente tem alguns cases no Brasil de sucesso da seguinte forma. Você imagina que eu tenho uma engenharia que trabalha com software extremamente robusto e complexo que tem que ser para atender o cliente que eu tenho. Então tem um cliente que ele trabalha com essa plataforma, ele precisa desse tipo de recurso. Porém, em alguns processos, eu não tenho a necessidade de ter um software tão sofisticado. E ter esse software tão sofisticado em alguns processos, às vezes me gera mais problema do que solução. Que tipo de problema? Eu tenho que ter, às vezes, uma mão de obra qualificada para fazer uma coisa básica. Eu tenho que ter um investimento similar aos softwares que eu tenho na área de engenharia avançada para fazer processos básicos. Por exemplo, manutenção, fazer um protótipo não ferramentado para um cliente que a gente nem sabe se vai avançar ou não. Então, o que você consegue fazer? Algumas empresas colocam esses softwares de baixo custo e de conexões e plugin para desenvolver esses processos intermediários. E a hora que você tem, por exemplo, a aprovação desse processo intermediário, como eu disse para vocês, como eles são softwares que se conversam com softwares de outras plataformas, você simplesmente pega todo esse conjunto de documento e sobe para a engenharia avançada. E a partir dali você continua usando e agregando recursos mais avançados. Então, por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo um sistema de transmissão ou um sistema de fixação para uma empresa qualquer e ele quer um modelo que ele não sabe se vai avançar ou não, eu posso fazer todo esse processo num software de nuvem de baixo custo. A hora que eu tiver a aprovação, eu pego toda a documentação, desde os códigos de geração de CAM, os modelos em 3D, a parte de ensaio, de simulação, de validação, subo para uma plataforma mais complexa e a partir dali continua. O pessoal de radiador faz muito isso, né? Quem trabalha com automobilística, com o setor de autopeça, sabe o que eu estou dizendo. O pessoal de montadora vira e mexe, inventa uns projetos loucos lá, umas coisas que às vezes, pô, você sabe que não vai para frente, mas o cara quer testar. Então a gente teve alguns cases com empresas na área de radiador. A Modine mesmo é uma que trabalha nesse conceito. Software centavos do que custa o software de engenharia avançada. Então não compensa ter um software desse para fazer um protótipo ou desenvolvimento de manutenção, né? E aí outra coisa interessante da nuvem, né? A nuvem ela possibilitou uma coisa muito bacana, que é parcerias com empresas que trazem para dentro do software toda a estrutura das máquinas que você tem. Então, de vez você ter que comprar máquinas e correr o risco, de repente, de ter equacionado ou dimensionado a máquina errada, ou você compra uma máquina para um determinado produto e, de repente, esse produto ele muda e a sua máquina não está ajustada, o que esses caras fizeram? A gente percebe que quando você trabalha na nuvem, você cria, aqui também vou fazer uma analogia, é como se fosse um mercado livre. Você tem um cara que tem um software e ele faz parcerias com diversas empresas do mundo, de alta tecnologia, de máquina, ferramenta, e ela fica toda disposta dentro dessa nuvem. Então, cada vez que eu quero desenvolver um protótipo e eu quero, de repente, ver como esse protótipo vai performar ou com uma máquina específica, ou com uma ferramenta ou um dispositivo específico, eu vou nesse banco de dados, trago essa informação, jogo no ambiente de teste e simulação e eu vejo qual que é a performance. Para vocês terem uma ideia como a tecnologia tem avançado, entre uma simulação e uma situação real, em boa parte dos casos você chega a uma curacidade, ou seja, um acerto de quase 92%, 93%, dependendo da parametrização que você fez na simulação. Então isso são coisas que só a nuvem proporciona. Então é também
um plus diferente do que você tem que desenvolver. Isso são estratégias interessantes. Cada vez mais você tem esse tipo de solução. A cadeia produtiva é aquilo que eu disse. Como você tem, na realidade, suprimentos, ele é um grande armazenador de dados, né? Você manda especificação para um fornecedor, recebe uma devolutiva comercial do que você mandou, você tem fluxo de material, você tem a logística. Então, como é um grande banco de dados, ele acaba se integrando com todo esse processo. O grande desafio que se tem é quando você não tem uma nuvem que consiga gerar essa compatibilidade. Então, eu levo arquivos, vamos supor, de um MRP para dentro desse servidor de gerenciamento, ele recebe a informação e aí eu defino status, né? Então, quem tem essa informação, ele vai só visualizar? Ele vai visualizar e vai editar? Ele vai, de repente, só notificar? Então, eu crio, na realidade, informações. As empresas hoje, de uma maneira geral, não só as empresas da área de tecnologia e manufatura que nós estamos vendo, mas as empresas de TI, todas elas hoje trabalham dentro do grande diferencial que é ter informação para tomada de decisão em nuvem. Isso aí serve para manufatura, serve para empresas de redes sociais, serve para empresas de aplicativo. Esse é o grande segredo. Toda essa integração que você está dizendo para nós, que expõe tudo isso, está dentro de um servidor que é controlado pela empresa ou não pela empresa? Pela empresa. Tá. Isso não deixa... fazer uma pergunta Claro. de natureza de proteção de marcas e patentes. Não deixa vulnerável, exposto os segredos industriais? Não. Não. Sabe por que não? Porque quando você faz aquisição da nuvem, você tem, nesse caso de algumas empresas de manufatura, você tem um grande servidor. Imagina que você tem um grande armário e você tem gavetas. Os acessos às gavetas, que é o seu armário, só você tem. É um código específico seu. Então, é a mesma coisa que você falar que se eu entro num lugar que tem um guarda-joias, eu vou conseguir abrir todos os guarda-joias. Não, você tem um lugar único, mas o acesso que tem lá dentro é só seu. Você não tem, outra pessoa não consegue acessar. Mas as conexões são só para a produtividade, não Só. sistema produtivo. Só. Não expõe. Não. O grande problema não é a invasão da nuvem em si, né? Eu vejo que é o contrário até. Por exemplo, a gente tirou o exemplo do celular, né? Ah, não, a mensagem é criptografada, que não sei o que tem, ninguém tem acesso. Do WhatsApp, por exemplo. Isso é verdade. Teoricamente é verdade. O problema é que eles não invadem a criptografia, eles invadem o celular. Então pode acontecer de ter uma invasão, de outro lado invadir a máquina do dono aí, de quem tem esse acesso à nuvem e pela máquina fazer o acesso a... Mas aqui, ó, no caso de empresas, esses caras têm um sistema de proteção interessante. Você trabalha aqui na armazenagem em 4 patamares diferentes. Então, um exemplo. Se você é uma empresa de grande... Eu vou dar um exemplo de uma empresa que utiliza essa plataforma, parceira de vocês. Tem alguém aqui da John Deere ou não? Trabalha na John Deere? Não. A John Deere nos Estados Unidos tem parceria com esse tipo de empresa. Por que ela tem parceria? Porque normalmente o desenvolvimento dela, às vezes ela está em algumas regiões dos Estados Unidos que você não tem facilidade de fornecedor, você não tem facilidade de comunicação, então ela tem a parte de transformação dela, toda essa parte que eu mostrei para vocês, conectada dentro do servidor dela. Então ela tem a garantia do fabricante, acho que lá é a Autodesk que trabalha com eles, que é um acesso só dela. Então não é interessante para uma empresa grande deixar vazar informação de outra empresa desse tamanho. Isso aí é coisa de gente pequena, não existe... Né? Se eu tenho um serviço de dados seu, com certeza eu vou te dar toda a garantia para que você possa não ser invadido. Então isso aí você não tem problema. Você está trabalhando, uma empresa está trabalhando num projeto há anos, né? Sim. Mas, não, e outra, né? Esse é o grande diferencial, né? Você está trabalhando num projeto há anos ali. Agora, e você aí vai... acontece uma outra empresa, a gente sabe, antigamente tinha espionagem industrial, né? Então, quer dizer, se alguém vê o teu projeto de alguma forma... Não consegue. Projeto, não consegue, não. Não, porque esse acesso é só você que tem. Na realidade, o que esses caras estão fazendo? Né? Vamos voltar lá para quem veio lá de
CAD, SolidWorks, Inventor, essas coisas. Qual que era o grande problema? Por que eu consegui desenvolver um conhecimento dessas áreas nos anos 80 e nos anos 90? Porque tinha uma coisa que era o grande fantasma, desculpa, o grande fantasma dessas empresas, que era a pirataria, lembra? Quem aqui que é da engenharia que nunca instalou um software pirata no passado? Não existe. Levante a mão quem nunca fez isso. Então, o que acontecia quando você instalava um software pirata de tecnologia? Primeiro, a empresa deixava de vender. Esse era um prejuízo direto. Segundo, tudo aquilo que você poderia melhorar do seu projeto, você não melhorava porque você não tinha esse feedback. Então, tinham pessoas que abaixavam, que instalavam um software pirata e faziam coisas extremamente interessantes e ficava dentro do domínio dele. E aí você não evoluía o seu projeto e seu produto. O que as empresas começaram a perceber? Falaram, poxa, isso não é legal. Eu estou perdendo dinheiro e estou deixando de avançar. Porque tinha usuários, e existem em outras áreas também, que tem mais domínio da ferramenta que o próprio desenvolvedor. E aí eles falaram, vamos fazer alguma coisa diferente. Começou a se trabalhar com o conceito de nuvem. E você tinha um terceiro elemento, que era o espaço físico que você tem que ter para instalar softwares de alta performance. Então as empresas começaram a trabalhar nesse conceito. Eu vou pôr em nuvem, baixo a necessidade de estrutura de máquina. Segundo, eu consigo ter acesso de tudo aquilo que está sendo desenvolvido pelos meus... Aí sim, você fala que tem visão de dados, claro, se eu estou dentro do servidor eu tenho. E eu consigo melhorar o meu produto. Normalmente softwares de nuvem, todos eles, né, eles trabalham com uma quantidade de atualização muito grande. E aí não vou nem falar de software de engenharia, eu vou falar de software comum. Vocês viram que o Windows 11, o que tem de atualização? Por que ele tem aquele monte de atualização e os outros Windows passados não tinham? Porque ele está o tempo todo integrado. Tudo que ele vai vendo de erro, ele vai gerando para o pessoal de helpdesk dele respostas. E aí ele vai gerando solução e vai gerando atualizações. Então, você estar em nuvem, ele te facilita você ter atualizações. Alguns softwares desses, há 13 anos atrás, eles eram softwares simples de modelagem, só modelava. E aí era comparado com softwares instaláveis que tinham todo o recurso de engenharia. Hoje, vários softwares desse que você tem em nuvem, ele faz tudo e mais um pouco às vezes que um software instalado. Por quê? Ele foi ao longo dos anos se atualizando. Eu vou ganhando espaço na nuvem, eu vou pôr um servidor mais estruturado, eu vou subindo mais ferramentas. Então a proteção de dados tem. Você tem, por exemplo, a NASA trabalha com alguma parte em nuvem. O grande segredo hoje em dia não é você proteger o seu dado. O grande segredo é mais ou menos que nem conta. Quando que você corre o risco de alguém entrar na sua conta e tirar todo o seu dinheiro? Desde que você tenha o quê? Uma conta. Se você tiver 5 contas, a probabilidade é menor. Eu tenho 5 contas. É um saco? É um saco. Tem hora que eu passo o cartão errado, mas eu tenho 5 contas. Porque hoje também eu abri uma conta bancária é coisa mais fácil. Esse dia desse o Vitor me passou aquele C6. Pô, abri em 10 minutos a conta, não perde nada, cara. Você, tenho C6, tenho Inter, Nubank, Itaú, Caixa. Por quê? Se alguém invadiu uma conta minha, eu perdi uma conta. Então o grande segredo da nuvem não é você ter vários elementos espalhados dentro do seu projeto. Então você não concentra tudo num sistema só. Você vai diversificando. Essa é a grande sacada da nuvem. Eu posso ter acessos diferentes, cada parte do meu projeto, ele não está tudo numa mão só. Essas grandes empresas, elas fazem isso. Elas fragmentam as informações de tal maneira que se você invadir uma área dela, você vai ter uma parte da informação, mas você não vai ter o todo. Boa parte dessas empresas trabalham fragmentada. Esse é o segredo para você se proteger. Porque uma hora você pode acontecer de alguém entrar. Tá? Parte de gestão de dados que eu falei para vocês. Hoje você tem, para algumas ferramentas, um gerenciador que a gente chama de manager. Ele gerencia todas as informações. Tudo que eu integro aqui, ele faz. Então ele fica em forma de arquivo, então eu consigo clicar e abrir meu MRP. Eu posso dentro do gerenciador colocar quais as pessoas vão estar interagindo com esse tipo de informação e quando que ela vai receber as notificações. Outra coisa interessante para as soluções. Poxa, Douglas, então eu tenho 15 pessoas trabalhando num processo.
esses gerenciadores ou esse sistema integrado em nuvem, todos têm que ter os softwares instalados? Não. O cara que vai gerenciar, ele precisa, se você vai definir o status dele, visualizar e fazer interações de anotações, eu não preciso que esse nível de usuário ele tenha acesso à execução do software. Ele trabalha normalmente tudo em nuvem, ele trabalha tudo em HTML. É dentro de um portal, ou seja, se eu tiver no meu celular e de repente teve uma modificação de um projeto lá e a gente está aqui conversando, eu estou batendo papo com vocês. Eu recebo uma notificação, consigo olhar e falar, mudamos o furo dessa peça de 5 para 6 milímetros. Aí eu vou olhar, fazer uma anotação, devolvo, dou um ok, volta lá para a base da engenharia e os caras continuam trabalhando. Então você tem boa parte das informações, todas elas ou em mobile, né, em dispositivos móveis, ou através de HTML, ou seja, você não precisa ter todos os softwares instalados. Um exemplo. Obrigado. Você tem um MRP, eu posso fazer interações com o MRP e não ter necessariamente a obrigação de ter o MRP instalado na minha máquina. Tá? E aqui, ó, fechando a nossa ideia. Então, qual que é o conceito da transformação com nuvem? É você ter todas essas áreas aqui, ó, que você tem hoje dentro de um processo de manufatura, com um gerenciador em nuvem e fazendo a interrupção. Processo de manufatura, cliente, fornecedor e subcontratado. Ou seja, esse mundo externo conectado com o mundo interno. É esse modelo que a gente tem em transformações digitais. Só para vocês terem mais ou menos uma analogia, tem empresas que implementam essas ferramentas e conectam esses elementos aqui a uns custos de 4, 5 mil reais. Tem acesso a todo esse tipo de situação. Por quê? Como ele trabalha em nuvem, é processos e tecnologias de baixo custo. Por isso que eu te falo que às vezes ele trabalha para uma empresa de pequeno porte, de médio porte, é uma solução fantástica. E ele consegue vir, né, tecnologicamente mais próximo de cliente, mais próximo de empresas de grande porte. Por isso que o Senai, fechando minha fala, tem feito um esforço muito grande junto com o Sebrae para essas empresas entenderem que hoje é uma ferramenta extremamente acessível, né, principalmente as de pequeno e médio porte. É um grande desafio e o governo federal foi na mesma onda com aquele projeto Brasil Mais Produtivo. Não sei se algum de vocês já viram, mas a ideia é essa, porque se eu não fizer esse conceito de tecnologia, não vai sobreviver. E isso acho que serve para outros setores, né? Todos os setores que a gente pensa de uma maneira geral. Você tem que ter tecnologia, né? Tá aqui um exemplo aqui, ó, seu Vitor, né? Ele é um exemplo do que eu estou falando. Ele trabalha na área de comunicação, estudou para isso nessa parte, gosta desse tipo de situação e trabalha também na Nissan, CLT registrado como preparador de carro. O que ele faz lá como preparador de carro boa parte do tempo dele? Além dele ter que levar carro para cima e para baixo, ele tem que, por exemplo, lavar carro para entregar para o cliente. Você acha que daqui a alguns anos vai ter alguém querendo lavar carro? Não. Tanto é que ele já está pedindo a conta. Alguém vai ter que fazer isso. Vai ser outro Vitor? Não. Vai ter que ser uma máquina. E aí você vai ter que ter tecnologia. Na hora que eu ponho uma pessoa para fazer alguns processos, eu tenho que gerenciar essa pessoa. Se eu tenho tecnologia, não. Eu ponho lá, o carro entrou, lavou, você sabe o que fez, o que não fez. E, infelizmente, a tecnologia ela vai cada vez mais permear. A gente vê algumas coisas mais latentes, né? Mercado. Hoje, né, eu me lembro quando começou os autoatendimento em mercado, eram poucos que usavam, achavam complexos, passavam no caixa com pessoa física. Hoje, boa parte das compras passa pelo autoatendimento. Então não tem jeito, transformação digital e integração, você vai acontecer, seja numa empresa pequena, numa empresa média, numa empresa grande. Esse é o grande desafio. Legal? Perguntas? Acho que o grande problema que mas acho que é mais no Brasil mesmo, né? Como você mesmo falou, às vezes a tecnologia está aí, porque a partir do momento que a pessoa fala assim, vou implementar um SolidWorks numa empresa pequena, a primeira coisa que eu falava, mas o custo é muito alto, não dá. E realmente era mesmo, né? Sim. Eles até arriscava ter uma multa e tal, por ter um software pirata lá, mas arriscava, né? Então, no Brasil, acho que a informação não chega
né, de que já existe uma ferramenta diferente, e você tem um custo mais baixo, que até te atende melhor do que a outra atendia em outra época, né? Acho que demora muito para chegar, como você falou, né? O Senai com o Sebrae tem feito um trabalho tudo mais, parece que no Brasil tudo demora um pouco mais para chegar, né? Uma coisa que a gente percebe, eu visito muito empresa de pequeno e médio porte, a empresa de pequeno e médio porte ela tem a seguinte sensação: isso aqui não é para mim. Exatamente. Isso aí é para mim, não, isso é para empresa grande. Isso aí não é para mim, não. A gente estava até comentando, você vê, quando você traz uma biblioteca com aquele tipo de peça, equipamento, pega lá uma máquina qualquer, você vai desenvolver hoje. Na minha época você tinha que desenhar peça por peça. Se você não tivesse habilidade de desenhar, você não fazia. Meu curso de desenho técnico foi 2 anos, foi 1 ano só desenhando e o outro ano calculando. Hoje você tem tudo ali, você só arrasta, você vai trazendo tudo, tem parafuso, tem um universo muito grande. Então isso facilita 2 coisas que a gente às vezes fala para a empresa pequena. Primeiro, você não precisa ter mais aquele baita profissional qualificado que para você com certeza te custa, porque ele vai ficar dedicado fazendo uma coisa específica. Porque hoje vem tudo, a gente fala, mastigado. Segundo, se você tem algo integrado com as empresas grandes, é muito mais fácil você continuar crescendo. Porque é aquela história, incompatibilidade de linguagem, não tem. Eu vou trabalhar com uma empresa pequena se ela entender o que eu faço, se ela tiver ajustada no que eu faço. Se não, é aquelas empresas que começam... Caio, ontem mesmo falei para vocês, em Diadema, na área de retentores, poxa, eu vim da área de retentores, trabalhei muitos anos com retentor de projeto de máquina, quase tudo vem da China. Teve um cara que ele é de Jundiaí, ele falou, olha, hoje a gente importa e vende retentores no Brasil. Nós chegamos a ter no Brasil, a fábrica, 180 funcionários. O dono, a segunda geração, vendeu tudo, hoje nós somos 18 vendedores. E tem um cara que mora lá na China, que é um dos filhos do dono, para fazer, esse é o segredo, fazer o trâmite de vir lá para cá. O cara acabou com 160 funcionários. Por quê? Porque ele não entendeu que você pode trabalhar de uma forma mais integrada, o que não dá para fazer no modelo antigo, né? Começa a produzir, pô, mas o cliente mudou a versão, já não é... Pô, o que eu faço com esse monte de retentor? Encosta? Aí começa, pô, agora mudou, encosta. Aí chega mais e fala, pô, olha o que eu tenho de material parado. Então, quer dizer, a improdutividade é uma coisa que é complicada. Agora, se você está alinhado, é muito mais fácil. E outra, né? A gente não tem outro caminho. O que você vai fazer com uma população? Nós batemos 220 milhões agora, né? 220 milhões de pessoas vivendo mais. Você vai ter que gerar oportunidade no serviço, você vai ter que gerar oportunidade no turismo e vai ter que gerar oportunidade nas empresas. Não tem outro caminho. Você tem que fazer isso daí. Então, o que a gente percebe é isso. As empresas têm cada vez mais que entender que o caminho é ela continuar tendo essa autonomia. Porque eu estava até conversando, falei, legal, você está importando da China. E olha que deu um problema na China, você vai importar da onde? Acabou o seu negócio. Você coloca os seus ovos na mão de outra pessoa, né? Você fica sempre dependendo. Agora, é uma mudança que tem que acontecer. Eu acho que algumas coisas já vêm mudando. Eu acho que hoje você tem uma geração que não tinha na nossa época para as empresas pequenas, que é o empreendedor nato. Antigamente você montava um negócio, dava certo, e aí você obrigatoriamente colocava seu filho, que às vezes não queria continuar o negócio, né? Ficava ali meio que na marra e tentava, aí a hora que a terceira geração vinha, já vendia tudo, fazia a partida do que tinha. Hoje a geração nova, ela é empreendedora. Isso é uma coisa positiva. Nós não fomos empreendedores. Se você pegar 80% das empresas de pequeno e médio porte antigas, o cara foi para um negócio porque não tinha outra saída. Era um cara que foi mandado embora, né? Não tinha o que fazer, falou, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou montar um negocinho. Não que ele falou, não, ele acordou pequenininho e falou, eu vou ser empreendedor, eu vou ter meu negócio. Não, a nossa geração acordou para ser empregado de carteira assinada, e ter estabilidade. Se o cara foi para um negócio, é porque em algum momento ele tomou um tombo e não teve outro caminho. Agora, essa geração dele, essa geração mais nova, eles já são empreendedores por natureza. Não porque também eles gostam, porque eles não gostam do modelo CLT que a gente foi criado. Então, de repente, pode ser que aí as empresas de pequeno e médio porte comecem a ver uma coisa interessante. Dentro do CIESP mesmo, tem um movimento muito interessante, que são os jovens empreendedores, né? O Clube de Jovens Empreendedores. Você percebe muita gente dentro desse segmento. E essa área de transformação digital, ele abre um caminho para essa juventude interessante, que é o fato de você trabalhar em nuvem. Você tem tecnologia, tem processo,
você não precisa estar o tempo todo num lugar único, você pode trabalhar de uma forma mais dinâmica, e é nisso que a gente tem apostado que vai fazer a diferença, porque senão é muita gente para pouca oportunidade. Né? Sem dúvida. Eu acho, compartilhando aí o software aí, basicamente a solução, quanto mais acessível, eu acho que mais consegue se popularizar, talvez isso aí é bem notório. Uma dúvida que eu tenho basicamente o modelo que a gente tem ainda, que hoje está no mercado assim, está mais, a gente já tem mais uma escassez aí de programador das máquinas, CNCs e tal, e eu vi que a solução ela tem já o CAM integrado. Hoje a gente pode falar que a solução ela ajuda a eu não ter mais necessidade desse profissional, ou mesmo assim eu tenho que ter a necessidade do programador da máquina CNC para estar desenvolvendo os programas ou fazendo alguma modificação. Como que está esse nível de geração do CAM? Então, quando a gente fala de programação de uma maneira geral, não só o CAN, né? Eu sou da época, eu aprendi CNC, você mexe com CNC? Não. Eu aprendi programação CNC, que era código digitado, no escrito. Eu tinha um professor, nunca vou me esquecer, no Senai, chamava Rock. A sala dele tinha 3 lousas, né? Eu nunca tinha visto uma sala de 3 lousas, era uma lousa na parede, lateral, a de frente e a daqui. Por quê? Ele começava a explicar uma peça para fazer a programação, ele começava naqui, aí terminava a aula. Aí o que ele fazia? Para não apagar, a sala era só dele, você ia embora, aí você voltava no outro dia, ele continuava. Normalmente para ele fechar todo o ciclo de programação, que era as 3 lousas, era 1 mês. Por quê? Era assim que funcionava. Então você dependia, e se ele errasse uma vírgula ali, a hora que você ia pegar e digitar na máquina, ela não rodava. Então esse era o conceito. Hoje o que acontece? Hoje as programações, elas que a gente chama que é programação embarcada. Então ela fica tudo dentro de um bloco. Quem faz esse trabalho que você está falando que era o que nós fazíamos manualmente, hoje o próprio fabricante já faz. Então, um exemplo, se eu vou desbastar uma área, de vez em eu ficar dando comando por comando, vai X até ali, volta Y até cá, vai X, eu pego, clico em cima da face que eu quero e falo o que eu quero fazer aqui? Desbastar. Eu só clico desbastar e ele automaticamente desbasta. Ou seja, a dependência do programador diminuiu, por quê? Porque esse tipo de profissional, é aquilo que eu falei, custa caro, você não acha, ele está factível a erros, e é o que mais acontecia, e um erro numa máquina de alto custo gera um prejuízo muito grande. Então hoje está praticamente tudo customizado. E a nuvem te dá outra vantagem que tem muito. Tem pessoas que são especializadas só em fazer programação. Você contrata o cara lá, pô, quero fazer um programa, mas pô, não quero contratar um programador. É uma peça específica de um cliente, é um desenvolvimento. Você manda para ele, ele vai te fazer toda essa programação e vai te devolver um código. Falou, isso aqui você vai colocar na máquina e ele vai rodar. Então, hoje existe muito essa terceirização, então você não tem a mesma pessoa, que nem eu te falei, o pessoal em Friburgo lá que paga para o cara pegar e fazer o desenho para ele, e você tem a vantagem de hoje você tá tudo embarcado, é tudo arrastar e colocar. Poxa, eu me lembro que a primeira engrenagem que eu fui desenhar no AutoCAD, meu amigo, eu levei quase 1 mês, aquilo para você fazer é um inferno. Você pega, arrasta, traz a engrenagem para dentro da peça. E se ela não encaixar, ela te fala, não encaixou. Antigamente tinha que ser, mas que ajuste que é, calcular, ela vai te falar tudo. Então hoje, esse tipo de situação está muito oportuna. E cada vez mais a gente percebe essa desfragmentação. Tem muitos jovens montando empresas específicas. Então eu sou um cara bom em simulação. Ele se especializa em simulação e presta serviço para as empresas que não querem ter esse tipo de profissional. Isso ajuda naquilo que eu falei, barateia ainda mais. Se ele tem a tecnologia, ele consegue. Se ele não tem, o que ele faz? Né, que você já deve ter visto. O cara é uma empresa pequena, está vivendo uma situação que ele tem que investir, de repente, numa parte de ensaio, ou num engenheiro mais sofisticado. Ele não tem dinheiro, porque é uma empresa pequena, ele contrata um cara desse, a um custo altíssimo, tem um sofrimento danado para poder bancar aquele cara, chega no final, o resultado que ele tem não é satisfatório. Por quê? Não adianta você pôr um cara extremamente sofisticado se o seu processo é todo um processo já construído familiarmente, com um monte de defeito, com um monte de vício. Você vai gastar dinheiro com o cara e não vai dar certo, você manda o cara embora. Aí chega e fala, pô, tentei melhorar aqui, contratei um gerente, um diretor, um engenheiro, mas porra, meu, só me levou meu dinheiro, ficou aqui, não deu certo. Por quê? Você colocou uma pessoa num processo completamente diferenciado. E aí não vai, meu amigo, é uma questão de mudança de cultura. Eu já passei situações dessas, já fiz consultoria. Você vai falar, cara, não é você me contratar.
Vai gastar dinheiro, mas sua cultura é outra. Eu estou fazendo os desenhos aqui, o cara está desenhando no papel ali, ó. E aquele cara vai continuar desenhando no papel. Não tem jeito. Então, acho que isso ajuda também nesse mindset que as empresas têm que ter. E não tem outro caminho, porque as empresas grandes precisam.